Boa tarde, E boa noite. meu nome é Marcelo Amorim Eu sou o Pedro Laércio, e está começando mais um Protagon Podcast. Protagon Podcast. A frase do dia é: toda a sua história nas palavras de outrem. Polêmico, como sempre, Marcelo. Espero que o convidado não tenha pessoas enxutadas em meus telhados de vizinhos para poder me dar um tiro. Então, Marcelo, obrigado a sua presença aqui. Temos o Eric hoje também. A gente pode fazer a introdução igual a gente fez a última vez, né? Incluir o Eric junto, já que o Eric tá aqui. Eu Ele não sempre faço tá na muita ilha. questão não, real, tipo, eu tô só aqui. Perfeito. Perfeito, você decide, Eric. Eu sou tipo a pessoa que surge do buraco. Oi, eu tô aqui. Eu gostei da tua participação da última vez, foi divertido a gente fazendo todo mundo junto. Eu tô e Bia. Então, o que vamos falar hoje, Marcelo? Num dia como esse, um dia festivo, um dia com muita polêmica? Vamos falar sobre o Dia do Índio. Pô, mas dia do índio, Marcelo? Não é Dia o dia do dos Índio, povos Pedro. originários? Vamos perguntar ao nosso convidado então, ver o que ele tem a dizer sobre isso. Desde já, agradeço a presença do Eric, nosso editor que está aqui com a gente hoje, contribuindo com a visão. E nós temos nosso primeiro episódio digital, Marcelo. Bem-vindos a todos. Talvez a gente pegue esse formato para alguns podcasts com pessoas mais distantes. E desde já, que tal conhecermos a pessoa que estará conosco nesse momento? Apresente-se, por favor. Um minutinho, eu tô passando numa fase aqui do GTA, só um segundinho. Então, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu sou Anapuaca, Muniz Tupinambá, Han, quer dizer outros povos. Eu sou o coordenador, CEO da Rádio Yandê, do IB Festival, da Yandê Story e criando o primeiro banco indígena do Brasil. Eu vou ter um bate-papo bacana com vocês. Eu não sei como isso vai começar, como vai terminar, mas eu sei que não quero que demore muito, porque uma pausa do PlayStation aqui, eu estou numa ansiedade para terminar esse jogo do GTA V, que eu estou em 98%, ainda não terminei, mas eu sei que o bate-papo a gente começa e termina. Ah, pode deixar. Geralmente a gente faz em 20 minutos, meia hora. Não passa disso. E então, começando com esse assunto, só para conceituar, né, o próprio termo conceituação, uma coisa que eu amei desde quando o Eric começou a conversar comigo na faculdade, ele falou sobre a rádio, né, acabou tocando no assunto, acho que foi um chaveiro que ele tinha. Aí eu, olha, nome indígena, né? Aí ele, tu sabe? Ele, não é um significado para nós, nosso. Não, Mas era como é que tu sabe caneca, era isso? caneca. É a Era caneca que eu caneca, levei. então. Aí eu, pô, só não conheço com Y, eu conheço com I, que é o nós, né? Só que aí eu, pesquisando mais, eu lembrei de uma pessoa que veio me contar sobre, né, tupi, coisa tipo, sempre gostei de línguas, e falou que existe, me corrija se eu estiver errado, né? Oré, que é também o significado de nós. Só que o nós que não inclui a própria pessoa que está vociferando a frase. É o nós que não está ouvindo. Então, eu e Marcelo fomos e você falou que nós fomos. Você não estava com a gente, mas é oré. E o Yandê é uma coisa que inclui o ouvinte. Então, quando você fala que é a rádio Yandê, você fala que é a rádio que as pessoas que falam e as pessoas que ouvem. Isso para mim foi genial. Desde então, eu falei, cara, realmente, E tem um é detalhe, muito bom, cara. o Iandê, ele é tupínico do tupi, né, antigo. O Iandê com I não é Iandê, é Iandé, é de Guarani. Então, assim, tem uma questão de tronco linguístico nesse processo. Como eu sou tupinambá, eu nunca poderia Sim. usar Iandé com Y. Isso seria uma afronta a todos os meus costumes, ritos, história, memória, tretas e coisas. A gente vai falar de coisas seculares aí, né? De conflito entre povos. Sim. Então, assim, Sim. o Yandê com Y ele me bota numa condição de um tempo, um coletivo, de uma ação. Né? Nós, nosso, né? A rádio de todos nós. E teve muito a ver com a questão de não ser minha, né? Então, assim, a Rádio Yandê, ela só foi minha. Estou falando minha, não por nome, mas um dia só na vida. Porque no mesmo dia uma pessoa entrou online, ouviu a rádio e a gente não tinha feito divulgação. Uma pessoa parou na rádio por acidente. Qual a possibilidade, né, de uma URL
né, chamado radioiandê.com, né, tá na rede ali. Alguém achar uma rádio indígena. Eu falei, putz, acabou, né? Meu mundo caiu, meu mundo acabou, né? Aquilo tudo que era egóico, que era meu, não existia mais. Aí realmente o sentido do nós fazia mais. Eu tive o meu momento egóico, mas ela já era nós, por nome, por conceito. E naquele momento eu falei, pô, valeu, obrigado. A Jandê está entregue para o universo, né, para um mundo que não será mais meu. Será de coletivo, será de identidade, será de personas. E isso é muito importante, que você entrega isso. Ela não é mais egóica. E você se desfaz. Você perde, você não tem mais apego. Isso não quer dizer que você gere indiferença, mas você entrega para o universo. Eu lembro que antes da Rádio Andê nascer, há muitos anos atrás, quando a Web Rádio do Brasil Indígena, foi um piloto que eu fiz de uma web rádio que deu 150% de errado. E quando eu falo 150%, para um cara que lida com matemática, ele fica abismado. Tem uns amigos meus matemáticos que falam, não existe isso. Eu falei, eu consegui superar o erro, né? 150% de errado foi o que me fez fazer uma Rádio B um pouco mais certa, que eu falo assim, ela não é 100% atendeu o que eu queria, mas aquele 150% eu falei, não vou cometer mais esse mesmo erro. Eu aprendi com ela, do mesmo jeito que eu aprendi com a Rádio B, os erros que eu tenho com ela, né? Tipo, agora a gente vai para um novo modelo. Vai ter um portal chamado etnomedia.com.br, onde a Rádio Andê vai estar agregada nesse portal com o formato Spotify. Né? Então, ele vai estar com o código Spotify, vai ser uma rádio, vai ter os conteúdos ali que vai ser agregado. E vai vir uma plataforma 3.0, blockchain, para fazer a autenticação de notícias. Então, ela vai passar por os seus momentos também. Então, mesmo esse Yandê, ela passa a fazer parte de um outro todo. Eu sempre expliquei para as pessoas, a etnomídia indígena é um conceito, prática, que gerou várias outras mídias indígenas pelo país, hoje, né? E a Yandê só vai estar ali. Então, esse Y, ele tem uma outra força independente. Vamos botar assim, da Yandê nasce o IB Festival, que é um festival de música indígena contemporânea que eu criei em 2019, que faz parte da Rádio Yandê, um festival que fiz em São Paulo. Só com artistas e negócios indígenas, pensando no empreendedorismo indígena como força e potência, gerando modelos econômicos na área indígena, muito específica também. Mas o IB, né, o UB Festival, que é Y com tio, B, Y com tio, UB. Que aí a gente volta na questão da língua do Yandê, só para você entender o conceito. É água, né? B é terra, é água. Água, terra, água. Água, terra, água é ilha. E essa palavra ilha nunca houve na língua tupínica. É uma palavra nova. Ela veio em um sonho que foi me oferecido para dar o nome ao festival. Só que além do sonho vir como um sonho de nome, ela veio com um animal. Ela veio com um cágado, o símbolo. O senhor do tempo, que é o senhor da memória, mas ao mesmo tempo vive na água e na terra. Quando você recebe tudo isso de mão beijada dos antepassados, ancestrais, é viagem, é muito doido, porque assim, quando eu estava escrevendo um projeto do festival, o pessoal, qual é o nome do festival? Eu falei, não, vão me dar o nome. Não se preocupa que vai ter uma galera que vai chegar até mim e vai fazer essa entrega. E aí nasce o Festival de Música Indígena, eu faço em São Paulo, no Centro Cultural Judaico, na Oscar Freire, um dos lugares mais caros de São Paulo, dentro do ambiente judeu. E aí imagine, um festival, 3 dias de festival, né, dentro do ambiente judeu, e bem recebido mesmo, né, por esse local. Um projeto foi conceituado pelo Meca Festival, que atualmente a Dream Factory está fazendo parceria, que é a mesma do Rock in Rio. Só que essa mesma Dream Factory que está com o Meca, que eu fiz o meu curso de formação de produção junto com eles, é a mesma galera que estava comigo no Rock in Rio, né, em 2018, 17, sei lá qual foi. Aí, por acidente, eu digo que é acidente, mas não é acidente, eu paro no camarote do Roberto Medina,
Eu lembro que ligando para casa, para minha esposa, falando: "Olha, eu não sei o que está acontecendo, mas eu tô no camarote de Roberto Medina". Eu tava com a pulseira aquela coisa que Do nada. eu tava com a pulseira amarela, sabe aquela amarela bem safada, escrito Prosegur. Você sabe Prosegur de carro de transporte, né? E aquilo ali. E eu passei por baixo do palco do Rock in Rio. Eu tava ali na frente ali, tava como convidado para uma abertura do festival, mas, tipo, abriu ali, se eu saísse, acabou, meu mundo tinha acabado. Eu voltava para casa, acabou, era o único dia. Passei por debaixo do palco junto com a colega minha, que é assessoria de imprensa de um apresentador de televisão de domingo, atualmente. Tava ele, a esposa dele, fui seguir em frente. Quando eu parei, tava dentro do Medina, ali naquele ambiente do VIP do Medina. Como comunicador, jornalista e repórter, uma coisa que eu não levo para casa é dúvida. Eu tinha uma dúvida e perguntei para o Medina, como é que se faz um festival como o Rock in Rio? Eu sei que em 85 foi uma realidade muito grande, muita lama, chuva, curto-circuito, pessoas felizes, drogadas, falta de infraestrutura. Como é fazer um Rock in Rio hoje? Ele levantou, pegou o uísque, um para ele, um para mim, sentou 45 minutos me explicando como se constrói um festival como o Rock in Rio. Você respira fundo e fala, putz, cara, eu tive uma aula com o Roberto Medina, cara. A Roberta aqui, a galera, né, Só o isso. Luciano Huck, a galera toda ali. Eu falei, cara, sou índio. Sabe quando começa a fazer, tipo, eu sou índio, cara. Eu tô aqui, como é que eu vim parar nessa porra? Eu sou de Santa Cruz. Já tava morando aqui no centro do Rio, mas a cabeça ainda tava em Santa Cruz. Sou de Cesarão. Porra, qual a expectativa disso acontecer na vida do indivíduo? Não é à toa. E aí, você constrói seus caminhos também, né? Então, assim, aceite, construa ele, não espere que as pessoas façam por você. Você faz o teu e faz junto com outras pessoas. Aí a estrada ou fica melhor ou fica uma porcaria de vez, mas sabe que foi feito. E naquela experiência do Medina, depois ir para São Paulo, depois apresentar o festival aqui no Rio de Janeiro, e Rio de Janeiro cagou, literalmente, no festival de música contemporânea indígena, eu poderia ter ficado puto, falar assim, não, eu não vou fazer, não vou ter esse problema. Vou para São Paulo, vou bater nas portas. Primeiro orçamento, 3 milhões, eu não tinha 3 milhões, não consegui levantar essa grana. Maria Lima botando baixo do braço uma apresentação de PowerPoint, não consegui levantar. Eu vou procurar. Aí vem o Meca na minha vida. O Meca é um festival de música indígena, de música, que é o maior dos menores festivais do mundo. Um dos mais caros que existe. Ele vai ter esse ano no Rio de Janeiro. Também não estou sendo patrocinado para falar sobre o Meca, mas é uma experiência muito boa. Muito bom. Ele rola em Otim. E eu fui para Brenan. Eles me convidaram para me ensinar como se faz um festival. Eu ia trabalhar do banheiro ao fechamento, em todas as funções. Fui para Pernambuco, para Recife, Brenan, trabalhei lá. Foi falar, tá afim de ir para Rio Grande do Sul? Bora. Fui para Maquiné. Mesmo esquema, tudo pago, só não recebia, mas fazia a mesma função. E já tinha feito em Otim. Tinha feito em Otim, que eu tinha sido pago em Otim. Era para 2 pessoas, eu levei 5 pagos, com um hotel 4 estrelas, com um cachê e com um show no palco. Pra ver como eu estava sendo bem pago, né? Eu preferi, poderia ser 2 pessoas muito bem pagas, a gente levou 5 e a gente se divertiu. E aí que veio o convite de fazer isso. O que é que isso tem tudo a ver com essa história? Você pegar as experiências, oportunidades da história e construir coisas. A Radiandê, existe o conceito que cria a Radiandê. E detalhe, o conceito ele foi negado pela UNB. Eu apresentei na UNB, eles não quiseram, na Universidade de Brasília. Eu estava em Baía da Traição, na Paraíba, na aldeia indígena, onde eu ia ensinar indígenas a pensar em comunicação. Eles queriam que eu ensinasse a usar equipamento. Eu falei, cara, usar equipamento, você bota nas costas de um macaco uma câmera, de um cachorro, e você vai ter imagens lindíssimas e fantásticas e ímpares, que nunca ninguém fez na história. Mas ensinar a pensar comunicação, ensinar possibilidades, ações de como comunicar, fazer entregas e ímpares,
é outra coisa. Outro detalhe, eu ensino a pensar, mas eu não penso por ninguém. E aí tem esse detalhe, eu dou ferramentas para grupos indígenas construir suas próprias mídias. Se vai ser rádio, se vai ser jornal, se vai ser na mimeógrafo, se vai ser escrito na parede, se eles vão fazer, sei lá, um milharal, ele vai criar um desenho no milharal e dizer que foi feito, sei lá, isso é uma comunicação, é mecanismo, é entender. Você vai usar o Discord como ferramenta, ou o Meet, problema. Aquele da Microsoft Teams, que é uma porcaria. Não é, é bom, Microsoft Teams, patrocina esse produto também. Pode vir, Microsoft. Eu concordo que é muito ruim. Prefiro o Google. Vamos tentar, vamos tentar os patrocinadores de vez em quando. Tipo, hoje onde eu tava lá, não fale mal do patrocinador. O patrocinador é vivo, entendeu? Mas tem coisa que, claro, que é muito melhor. Aí eu peguei pra essa foto. Eu, como programador Linux, tenho uma filosofia pessoal de criticar a Eu tenho meus Microsoft, por isso que eu notebooks critico. comigo aqui para outros fins, né? Mas aqui tem Mac, aqui tem Microsoft, aqui tem Linux. Então a gente tem quase de tudo aqui em casa. Mas, assim, Tem que ser assim. então, assim, ter Conhecer ferramentas, né, do conceito, uma comunicação, depois pensar um festival como entretenimento, negócio, empreendedorismo, e te coloca na condição de estar. Aonde vai tudo isso? Como inovar tudo isso, né? Eu vou para o Renovation Week agora em outubro a falar sobre essa questão de inovação. Onde é que o indígena entra na inovação do metaverso, das tecnologias de realidade aumentada, virtual, blockchain, criptomoeda, como a gente pode utilizar isso de forma inovadora. E aí veio, o ano passado, desde 2020, comecei um projeto de criar um banco indígena, que é o Money Bank. Então, estou na fase por incrível que pareça, eu sempre falo pro pessoal, mas por que o banco ainda não saiu? Eu falei, porque a coisa mais difícil de um banco indígena não é dinheiro, não é a tecnologia, são pessoas. Então, existe uma tecnologia chamada tecnologia humana, o capital humano intelectual, que ele é mais difícil de conseguir se trazer, né? O ano passado teve encontro de estudantes indígenas na Unicamp, 4.000 indígenas estudantes, e eu fui lá fazer pitching de captação de pessoas, pitching reverso, né? Em vez de oferecer um produto, eu estava tentando trazer pessoas. De 4.000 pessoas, consegui 3 pessoas, e mesmo dessas 3 estou com 2. E possivelmente vou perder uma delas, porque ela não compreende como é um modelo de economia indígena, pensando em blockchain, tecnologia que está de um open bank. Então, assim, tudo isso, né? Voltamos novamente, sendo bem didático. Conceito de comunicação, criar a empresa de comunicação, aplicar a comunicação, gerar plano de negócio, criar uma empresa, um festival que é agradecendo a questão da música, notícias, depois pensar o Red Money, Red Skin Money, e depois criar um Open Bank indígena e pensar em artes e conceitos o tempo inteiro sobre tudo isso. Então, assim, eu sou um cara que curto muito tecnologia, mas para arte. Eu curto comunicação para arte, mas o detalhe, eu nunca me vejo como um artista. Eu acho o artista um ser muito egóico. Não, porque o artista é muito egóico. Se eu trouxer presença artística para dentro desse meu ambiente, o meu ego será maior do que o resultado que eu quero entregar, que é a comunicação. Assim, eu faço da arte o mecanismo como ferramenta, como meio, não como um fim. O fim para mim é informar, um fim para mim é educar. Um fim é, sei lá, produzir plano pedagógico para professores, para eles aplicarem Lei 11.645 dentro de escolas indígenas, ou fazer planos e projetos para a arte para poder decolonizar e descolonizar pessoas. Né? Então, é esse o meu caminho. Essa é a pegadinha do meu querer. É meio intenso demais. E meu filho, ele é intenso mentalmente por conta dessas heranças, né? Eu digo que ele, dos filhos, é que pega o melhor momento entre eu e a mãe dele. Quando a gente fez a transferência de dados para ele, e é isso mesmo. Porque é transferência, porque cada geração de filho, ele recebe uma quantidade de DNA já atualizada.
a gente entregou, tanto eu e a mãe dele, e aí é muito. E parece ser uma coisa muito mais sexualizada, mas a gente sempre pensou não nesse aspecto. É transferência de conhecimentos e saberes a partir do DNA. É reprogramação naquele momento. E claro que naturalmente a gente se reprograma pro resto da vida. Mas você oferece aos filhos. Eu recebi uma carga de DNA decodificada e codificada pelos meus pais de um tempo, diferente do meu irmão, diferente dos meus outros irmãos. Parece assim que são etapas de entregas diferentes. Ela vem muito desse ambiente do querer. Eu ainda estou agradecendo aqui porque eu não sou o único que sonha com as coisas que tem as soluções, né? As respostas para mim vêm também pelos sonhos, desde as mais fantasiosas como as mais práticas do dia a dia, né? Tarefas, trabalhos. Isso vem muito, você deve saber o que eu estou falando da programação, do código que não funciona nunca. Precisamos de um código para o cliente, para daqui a 2 semanas. O que você faz? Eu vou dormir, gente. Boa noite. E às vezes vem, realmente. Mas é mais evidente as partes fantasiosas, onde parte da minha psique vai para um local metafísico com a própria existência, né? Aí eu sonho. Eu sonhei que ia conhecer o amor da minha vida naquele ano. Hoje em dia vamos fazer um ano juntos, naquele mesmo ano. Sonhei, veio em forma de mim como uma flor vermelha, né? Uma flor que pega fogo, mas não queima. E ela é ruiva. Veio pelos sonhos. Só total. Eu gostaria de ouvir do senhor, né, ouvindo o senhor contar assim, esse relato, eu vejo que você é uma figura de representatividade para o povo indígena. Estou muito feliz mesmo de poder estar ouvindo a tua história e poder compartilhá-la com a galera que está ouvindo, vai ouvir o podcast futuramente. Acho isso muito importante. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, essa falta de representatividade para o povo indígena nas redes sociais, seja na televisão, nas mídias. E uma das poucas pessoas, né, que eu vi na TV foi o Alex Poatan, que é um campeão do UFC. Ele é do povo Pataxó. Quando ele vai fazer a encarada, ele vai com a cara pintada, vai com cocá. E ele não tem medo de expor a cultura dele. Ele tá mostrando isso pro mundo, coisa que eu nunca tinha visto ninguém fazer antes. O que o senhor acha aí em relação a isso? Não sei quem é a figura. Sabe quem é ele? Eu tenho certeza que o Eric não falou nada, mas eu também lutava. Lutava também? Pô, perfeito. E ele tá Não levando, falou nada ele mesmo. tá levando isso lá pra fora, tipo, na encarada, onde ele vai de cocá com a cara pintada, ele tá levando mesmo a cultura dele pro mundo. Isso tá impactando muita gente lá fora. Então, mas assim, muitas das coisas que estão acontecendo hoje, você tem que entender que é uma questão de mídia, né? Então, hoje, como com as redes sociais, mídias, com coisas mais velozes, não é porque de repente tem algum comentário que eu faço, de repente é interessante em algum outro momento, para não se perder. Mas assim, é uma pergunta bacana porque ele tá num outro tempo, né? É diferente do meu tempo, da época que eu lutava. Eu fui professor de Aikido Jujutsu, e até a faixa marrom, não fui a preta porque não quis. Uma questão de decisão de pegar minha faixa preta e botar em cima do santuário lá e falar, não quero. Uma decisão minha. Achar ruim, parte para porrada. Mas, ao mesmo tempo, é entender que artes marciais, a luta é uma questão muito mais de disciplina do que simplesmente a luta. Quem luta é muito mais disciplinado. E se o aluno não é disciplinado, o problema é a escola. Então, é um outro debate. Mas a representação, isso é bacana. Então, essa, por incrível que pareça, está muito fora da caixinha, que sempre acontece. Sim. Então, o pessoal vai muito mais numa linha academicista ou de representação, diversidade, mas não busca esses detalhes. Também curto muito o UFC, né? Já lutei para Abu Dhabi, fiz treinamento já desse ambiente do... Muito top. Vocês ouviram um gemido aí? É a minha cachorra que tá aqui embaixo. Ela não suporta quando... É a Sofia. Eu tava Então, assim, tentando ela identificar começa... quem é que tá fazendo isso, cara. A minha Sofia. cachorra, ela reclama.
Se fosse, se fosse a outra, a falecida, a Gaia, ela já teria subido aqui, estaria olhando para querer saber o que que é. Ela reclama, tipo, eu não posso ficar falando. Só o fator de você colocar a cara a tapa, né? Depende do. Literalmente, porque no UFC você é mais do que a cara a tapa, mas é você se expressar, né? E colocar, sei lá, a tua etnicidade, representação. Isso é muito importante, mas isso é um peso. Eu não sei se é um showtime, né? Aí eu não tô. E aí vou botar o lado positivo e negativo. Pode ser um showtime? Pode ser um showtime. Isso é lindo, maravilhoso e impulsiona. Ele fala que ele falou que é um rito, né, que na cultura dele, quando o pessoal se preparar para a guerra, para o combate, eles faziam aquilo. Sim, eu tô criando toda uma especulação aqui pro pessoal em casa ficar meio puto comigo, ou sei lá, ficar pensando que é verdade também. Porque assim, eu não posso lidar Sim, com o fato diretamente do que ele diz, mas eu vou especular aqui pra gente gerar um pouco de audiência. sim, Aí o verdade. pessoal em casa vai fazer aquele lance do um quis, é verdade, não é verdade, o Anapuaca tá sendo sacana, outro diz, Anapuaca, pô, tá legal pra caramba, mas pô, o cara tá dizendo o que o cara faz, aí vai rolar a questão da galera, né, ouvindo e questionar. Mas pode ser um showtime, né? A vida é feita disso, a gente faz muito showtime. As redes fazem isso. O que eu tô fazendo aqui já é um showtime. É utilizando o showtime do showtime, é um meta showtime. Porque isso atrai as pessoas querem show, querem espetáculo. Agora, vamos voltar da veracidade. Tá, é uma veracidade bacana. Nossa, isso é bom para ele, né? Isso o fortalece mentalmente e apresentar. Putz, estou aqui, né? Eu estou nesse lugar. Eu cheguei até aqui. Cheguei aqui por causa dessa galera que está comigo. Porque quando você é indígena, você se coloca à disposição do movimento, né? Da representação. Você nunca consegue mais andar só. E claro, entra numa outra questão de, você não está só, você é espiritualizado, né? Tem os espíritos ancestrais. Tem uma palavra que está em voga muito, está muito top trend, ancestralidade. Eu já não tenho muita paciência para essa palavra, por conta que se está usando de muito forma banal. Os meus ancestrais, tá? Quem foram os seus ancestrais? Eu sei, eu chego até minha 10ª geração de uma forma muito natural. Tá? Então, porque meu pai passou para mim. Eu não fiz isso porque assim, sempre teve um mundinho dele, como meus outros filhos. Não cobro disso dele. Mas você pensa e o bacana é o seguinte: no momento que ele quiser, ele tem, né? E ele sabe muito bem disso. Por que eu estou falando nesse caminho? É que ancestralidades são entregas. Tá, então o atleta ele tem uma ancestralidade, ele tem uma regra, ele se impulsiona em cima disso e gera representação. Que bom, fico muito feliz, não de forma irônica, mas assim, porque o cara. Difícil, cara, quando você bota a tua pele à disposição disso. Quando eu falo pele, não é essa que é tátil, não. É uma pele de representação. Onde você pode tomar banho, você pode trocar Sim. de roupa, você pode fazer o que você quiser. Vão olhar para você e falar: você representa. E acabou. É difícil mesmo, né? Vamos botar assim. Eu, pessoalmente, eu raramente boto cocar em locais. O local precisa, né? Eu tenho que respeitar muito esse local para eu chegar a colocar um cocar meu na cabeça. Porque assim, tá, isso para mim não é um adereço. Isso aqui não. Eu fico bacaninha, eu sou mais índio porque eu uso cocar. Não. Ninguém é mais indígena, ninguém é mais povo originário porque tá com a cara pintada de cocar. A questão é que eu consigo apresentar para o outro que eu estou ali. E aí você tira da invisibilidade. E aí a gente em processo de representação. Tem uma galera assim, claro, youtuber, tiktokers, influencer, né? Tá aí, sou índio, blá blá blá, e faz aquela coisa toda. Existe um momento showtime, existe um momento, tá, porque que o público pede isso, porque o público realmente ele tá preparado para receber um indígena que chega de, sei lá, de terno, gravata, sei lá, numa Land Rover. Não, ele não é mais índio porque usa um celular da Mac, né, da Apple. Desculpa, mas assim,
F para todo mundo. Eu não deixo de ser por conta disso. Como as pessoas não deixam de ser negra porque tomou uma açoitada no pelourinho diariamente. Ou porque é branco porque matou uma pessoa negra ou indígena. A gente vai ter que estereotipar tudo. Então, assim, a representação ela é importante. Eu me vejo representando, sendo representado como muitos outros, mas a gente tem muitas responsabilidades na representação do outro. E isso é um peso que você carrega. Eu acredito assim, a madrinha do Eric, tia, ela quando se assumiu Goitacazes, uma indígena, o peso do mundo foi contra ela. Minha saúde cai, que você é atacado. Ninguém passa, ninguém vai falar, ela é bacana, é índia, gente porca, cachaceiro, preguiçoso. Porque foi construída essa imagem contra os povos indígenas desde a invasão de 1500. E lembrando que em 1500 foram 200 anos de escravidão indígena, mas ninguém fala que o indígena foi escravizado. Né? Por que ele foi escravizado? Porque ele não quis fazer o trabalho escravo. Então virou preguiçoso vagabundo. História. Só porque não aceitou ser escravo. Aí você fala, mas a pessoa negra ela aceitou? Não, ela não aceitou. Foi escravizada. Foi colocada numa outra terra. Não era dela, né? Tanto que os indígenas que ensinou as pessoas negras a montarem o quilombo. Mas por que isso tudo? A gente volta para novamente, representatividade. Se apresentar dentro desse ambiente. Quem você é nessa luta toda? Nessa pegada assim de, olha, valeu a pena, bacana, eu sou uma empresa de comunicação, eu sou dono de um banco, eu sou empreendedor, sei lá, sou dono, sei lá, da maior rede de educação indígena desse país. Que representação é essa? Que representação é essa que eu estou, sei lá, na Câmara dos Deputados, no Senado, no Ministério? A que ponto é aquilo ou não é? Então, quando a representação indígena ela é muito conectada no coletivo. É muito coletivo. Mesmo que você não queira, você assume isso, o mundo ele te persegue, dizendo que você tem que representar. Você fala por pessoas que não estão ali, nunca te viram, nunca vão te ver, não querem saber se você existiu, mas você tem que lutar em pró. Isso é comum na cultura do não indígena? Como ter. Aí eu pergunto, o que é representatividade de verdade na cultura não branca, não branca? Porque assim, representatividade, ser icônico vendendo, sei lá, propaganda de shampoo para a pessoa negra, ter representatividade, está dentro de uma, sei lá, um reality de câmeras, grandes irmãos, até onde é representatividade? Qual o preço que você paga por isso? Caso, quando você está numa mídia de vendendo um produto, não é representatividade. A gente está falando de economia. A gente está falando de uma minoria, maioria que tem maior poder aquisitivo de compra de produto, de serviço, não da pele negra. Então, a pessoa negra não está ali naquele momento como um indivíduo de respeito cultural. Ela está ali como um indivíduo icônico para vender produto, para uma margem econômica que consome mais. Vai comprar mais. Não representando, né, não tem a ver com respeito à escravidão que houve, reparação histórica, violência física, violência sexual, né, de violência econômica. Aí a gente fala da favelização. Quando você pensa em indígena, lá, como é que eu vou expor, né, minha representação? A representação entra em outro ambiente, né? Nesse caso, onde você faz entrega coletiva. Eu não consigo fazer essa entrega individual na representação, porque aí a gente está falando de um outro ambiente, que é um ambiente econômico também. Posso simplesmente só ganhar dinheiro para mim, né, ficar rico, e muita gente fala, sim, esse ainda vai entrar assim, abre aspas, esse índio só quer dinheiro, capitalista. Aí não sou representação. Então, assim, pensar em representatividade, ela me traz um entendimento de responsabilidade.
Quantas pessoas que assumem representatividade têm responsabilidade e ética para assumir essa posição? Não é falar assim, você é certinho. Daí por diante você não pode fazer mais nada. Você não estou dizendo que você não possa tomar mais sua cerveja de garrafa verde. Né? Você não pode mais, sei lá, ir para um baile de carnaval num bloco. Você não possa viver. Mas assim, você paga um preço. Pagar esse preço pela representatividade? Sim. Não quer? Não. Mas assim, a representatividade indígena, ela é muito e será sempre ligada a um coletivo. Quando você vê meio iconicamente imagem de indígenas, e aí não sou eu que estou julgando e estou cagando regra, não. Tá? A gente está falando de processo cultural. Quando você pensa na coletividade, povos indígenas vivem a coletividade. Quando ele vive para ele mesmo, não tem nada a ver. Ele naturalmente o mundo destrói. Ele quase que enlouquece. Que ele faz parte de uma grande cadeia de inteligência. Né? Ele é um hub. Ele faz parte de um processo. Tanto que tudo que ele aprende, ou que aprende coletivamente, é transferido para aquelas pessoas. Um dia ele acorda, né? A gente está falando de sonhos, mas ele pode receber informação coletiva sem nunca ter estudado. Quando você falou sobre da sua irmã, né, tia do Eric, Não, ela quando ela era minha assumiu cunhada, era ser tia do. indígena, o que ela sofreu. Cunhada, Casa. aconteceu isso com o Poatan também, né? O pessoal agora fala dele, caraca, ele dá medo, ele é de uma tribo indígena, como se o cara não Então, a fosse questão humano, é muito errado como se isso fosse de um animal dar medo, tem que selvagem. ter respeito. A situação é diferente, né? Sim, ele tem causado medo na galera, como se ele não fosse humano, tipo, fosse um animal selvagem. Então, mas aí a gente está falando de um outro caminho, a gente está falando já do racismo, né? Esse medo, ela não tem a ver com, ela não é respeito. Eu lutava, assim, e novamente, durante o Eric sabe, a maior parte da galera que treinava comigo, cara, eu entrava no tatame, e, tipo, aí saiu um, e pedia, nunca sintam medo de mim. Tinha respeito. Que a gente tem todo um respeito, a gente tem regra, né? Mas assim, é respeito. Enquanto esses opositores ou qualquer um olhe para ele e sinta medo, você sabe que aquele indivíduo ali ele tem problemas. No dia que olhar para ele e falar assim, não, respeita esse cara, mas é o cara que eu quero estar dentro no octógono, dentro de um ringue, dentro de um tatame, e vou enfrentá-lo não pelo fator dele ser perigoso, mas sim ser um cara técnico, que tem representação também, que é aquilo, você quer pelo menos eu sempre treinei com os mais fortes, eu nunca quis lutar com o mais fraco, não valia a pena para mim. Como os mais fracos também não queriam treinar com mais fracos do que ele. Então, essa representação, ela é positiva, mas enquanto as pessoas tiverem medo dele, bom, É o é preconceito preconceito. das pessoas. Primeiro é preconceito, preconcepção de uma informação, e depois é ausência de respeito. Sim. Pô, eu fui hackeado tem 2 semanas, meu perfil verificado da minha rádio. Mas tudo Pô, isso Vai se porque eu botar. fiz um podcast filha da puta. Eu botei o dedo na ferida, falei do governo, falei de pessoas, disse lado positivo e negativo, e a galera que defende essa pessoa me atacou. Então, Foi simplesmente. aquele lá que me mandou? Sim, eu sei da onde veio tudo. Então, assim, muito feliz por conta disso, porque assim, quando uma pessoa que nem eu, que atua na comunicação, né, eu vivo o movimento indígena desde os meus 6 anos de idade, sei que é lutar, eu sei que é luta campal, sei que é luta acadêmica, sei que é luta territorial, sei que é comunicação, eu sei que lidar com essas pessoas, coisas normais, eu tenho uma vida quase que normal para ver, então assim, eu faço a piada que é normal para mim, mas assim, você está sendo monitorado o tempo todo, você viaja, no meu caso, viajo muito para fazer formação de comunicadores indígenas em todo o país. Ser invadido, ser hackeado é algo que eu já esperava que ia acontecer.
Eu sofri maus bocados durante a minha história na licenciatura, que eu dava aula, não estou dando aula, mas de computação geral, né? Uhum. Algoritmos, toda a parte matemática inicial para pessoas técnicas. E o meu sistema de aula não ia de acordo com o sistema promulgado da instituição que eu estava. Só mesmo quando eu passei na FATEC aqui em Santa Cruz, que eles me deixaram livre, falando assim, ó, confiamos em você. E é isso. Na instituição anterior, um aluno era extremamente político e para afrontar ele, eu ia totalmente de vermelho, né? Eu pegava a pasta vermelha, pegava tudo vermelho, e ele começou a tentar me hackear. Só que a minha aula, ela é muito livre, mas ao mesmo tempo eu cobro essa liberdade dentro de exercícios e trabalho. Eu faço as pessoas gerarem, eu gero isso para elas e eu faço elas gerarem alguma coisa. Não é simplesmente livre por ser livre. E isso era mal visto tanto por alguns agentes docentes quanto, né, para alguns alunos que estavam nesse movimento, né? Isso foi bem no início de 2019, né, coisa do tipo, antes da pandemia. E certa vez eles forjaram um assalto para mim. Só que, né, eles forjaram o assalto, tentaram pegar meu notebook. Só que a sorte foi que logo após tinha uma viatura passando. Nossa. Levaram tudo, mas aí eu peguei tudo no mesmo instante. Só tive uns 5 segundos de desespero. Tudo isso por uma posição em matemática. Não é nem uma sessão de comunicação humana. Diante você fala de história, você fala de política pública. Era uma coisa de matemática, onde você falava 1 mais 1 igual a 2. Imagine uma escala Sim, maior. esse Né? podcast que eu tô falando é de num protocolo de ética, né, que tá assim, quando você lida com o governo, né, eu já estive no Ministério da Cultura, em outros governos, outras campanhas, ações, a construir política pública direta. A minha última ação recente foi construir uma lei aqui no município do Rio de Janeiro para os povos indígenas. E nessa pegada eu falei sobre um protocolo de ética. Quando você faz uma transição de governo ou de qualquer coisa que você precisa ter um conselho, isso funciona para a vida de uma forma muito natural. Vamos botar aqui, nós 4 aqui. Nós precisamos criar um conselho para uma transição de um grupo que vai eleger um outro. Nós que somos o grupo de transição não podemos ser candidatos ao grupo que vai ocupar posteriormente, por uma questão de ética, né? Então você cria. Para isso existe a lista tríplice. Isso não é uma coisa só do governo federal, não é só do STF. Isso é uma ética de conselho de transição. Isso é normal na história. E aí imagine que a pessoa que estava na transição, ela vai e entra para a lista tríplice e ainda bota 2 pessoas que não tinham condição nenhuma de estar lá só para não ser aprovada. Naturalmente essa pessoa seria aprovada na lista tríplice. Mas ela, como fazia parte do conselho de transição, ela não podia também estar ali. E aí eu comento no podcast, né, falando sobre um fator amoral que estava acontecendo, que a pessoa se tornou ministra, mas ela nunca poderia estar lá por causa que ela fez toda essa transição. E isso é um rito de ética. Quando você rompe com um rito de ética, nesse processo, o que a gente vem esperar da gestão dessa pessoa quando ministra for? É claro que isso dá merda, né? Então, assim, mas ao mesmo tempo eu falo de um governo positivo e negativo o tempo inteiro, sabe? Assim, poxa, qual o lado positivo de ter um celular? Lado positivo que a gente pode jogar, transitar, tem um cérebro à parte, qual o lado negativo? A gente vicia. Então, assim, esse podcast que me levou a essa situação, ele tá cheio de coisas negativas e positivas, só que os caras ficaram putos só com a parte negativa, não viram que a parte positiva que eu falo é para ajudar a própria estrutura para não cometer esses mesmos erros e não dar brecha. Imagine, não, a primeira vez na história do país temos um Ministério dos Povos Indígenas. Só que tem que entender que é um ministério temporário, porque não está na estrutura da Constituição de 88, a presença não é um ministério pétreo, né? Ele não faz parte da estrutura da própria Constituição. Como tem mais de 30 anos que a Constituição também não é atualizada, ela deveria ter sido atualizada, então não tem. Só que é uma ação de governo. Mas se o Lula, vamos botar como exemplo, não vem presidente nas próximas eleições, que ele mesmo disse que não vem, quem é que vem?
Tanto que até brinco, falo, olha a Janja aí, gente, porque que o partido em si não tem. Eu não sou PT, eu não tenho nada. Eu tenho uma disputa de espaço de poder, de luta, de direito civil, direito da população, mas eu tenho uma visão seguinte, tá? Quem é que vem? E aí essas questões eu vou botando no podcast, né? E eu sei que isso inflou, criou todo um caos, né? Sobre essa situação. E a gente paga por esse preço. Durante um bom tempo, nem minha família fazia parte da minha rede social por conta disso, para ninguém perseguir meus filhos, não perseguir companheira. Não. Minha companheira até hoje não faz parte da minha rede social. Né? Não fazia de Facebook, de Instagram, nem nada, para não ser perseguido. Porque a galera persegue, a pessoa perdeu a noção há um bom tempo, já mais de, sei lá, uns 2, 3 governos que o pessoal já perdeu a noção. E tá aí. A gente tá falando É, a gente lida num ambiente, né, e aí é o que você estava falando sobre o UFC, representação. Nós, povos indígenas, vemos um mundo paralelo. A, a madrinha e tia do Eric, quando era viva, e quando ela se autodeclarou e representou, falou assim, assumo que sou indígena. Eu lembro que no dia eu falei para ela, nesse momento que você assume que você é indígena, o universo vai te enxergar de outra forma, você nunca mais vai poder se esconder nessa tua pele. As pessoas vão ver você como indígena e o movimento de ódio, de ira, porque existe isso contra os povos indígenas, existe o de ódio e ira, de deboche, assumir. O Eric passou isso na escola, na infância dele, né, sobre a questão de cabelo, de coisas assim, você é mulher, debochar, ironizar, e ele não estava preparado para isso. Eu assumo que eu fui muito. Eu estava ausente nesse momento de ter preparado meu filho para uma situação que é essa da perseguição, do racismo estrutural, né, do preconceito, dessa ação que você tem que combater. Então é difícil mesmo. No meu caso, como eu falei assim, eu estou no movimento desde 6 anos de idade. Eu sei que sou indígena do Pinambá desde o momento que eu me entendo por gente. Meu pai nunca me negou, né, o avô dele. Nunca negou. Falou, você é tupinambá, você é indígena, você tá F no Brasil porque nada vai ser fácil para você. Isso independe, tanto quando eu morava na cidade, depois quando eu fui para a aldeia, depois quando eu vim para o Rio de Janeiro, quando eu estudei em Santa Cruz, eu estudei no Colégio Delta. Não era fácil para mim, dentro de um colégio particular que existia na época, você se afirmar indígena num ambiente onde as pessoas não te viam, nem acreditavam que era indígena. Porque o estereótipo em relação aos povos indígenas é uma visão de 1500, né? Não tem a visão. É do segundo capítulo de história, após a invasão, que chamam um tal de descobrimento, depois os indígenas somem na história. Ele não aparece mais nos livros de história. Então, assim, essa versão pedagógica do indígena é aceitável. Então, quando esse indígena se afirma dentro desse contexto, num contexto mais contemporâneo, a coisa fica pior. Né? Não vê que o indígena ele pode ser, sei lá, o cobrador do ônibus, da van, que ele pode ser o advogado, que ele pode ser o juiz, que ele pode ser o ministro, né, de um país, porque essa invisibilidade, o racismo que não foi incorporado, a maior parte da população tem um racismo indígena, a gente não sabe, a gente faz piada o tempo inteiro. E eu não gero culpa em relação às pessoas, às vezes, quando faz, porque é o seguinte, existe aquela que eu sempre explico, né? A estupidez e a ignorância. Ignorância é quando você não sabe. Mas quando vem um indígena, né, vem uma pessoa negra, vem uma pessoa LGBT e te explica o que é, beleza, você está sabendo. Aí se você continua, aí você é estúpido. É uma ação estúpida. Você continua, você faz. Então aí você começa a praticar o crime. Né? Existe o crime da inocência, aquela que você comete, não sabia a lei, não sabia isso. Beleza, aí você toma uma advertência, no máximo um pescotapa e vai embora. Mas existe aquela que você, eu tenho consciência do que eu estou fazendo. Vou fazer porque eu não gosto, porque eu odeio, eu não gosto de nordestino, eu não gosto de preto, não gosto de suburbano, tá? Eu não gosto do cara, não gosto do cara de Santa Cruz, mas a minha disputa era com o pessoal do, sei lá, de Campo Grande. E existe coisas que dá para existe coisas que dá para resolver e tem coisas que são crimes. Na questão indígena,
especificamente, tem essa, quando você se apresenta, se mostra, aí você começa a pagar um preço mais alto para isso. Claro que eu sempre me preocupei isso em relação aos meus filhos, né? Em relação a eles não passarem por isso que eu sempre passei e sempre passo. Isso não é normal para mim. Você acha que eu chegar, sei lá, de cocar é, é, é estranho. E quando você se aplica dentro de um ambiente mais comum, sei lá, um grande hotel, você chega lá de cocar, chega pintado, e isso não é comum também no nosso cotidiano, né? Eu acho que indígena vive isso 24 horas. Eu falo, não, a gente não vive. Botar um cocá, botar uma pintura, botar o colar, dependendo da estrutura, ela tem muito a ver com a ritualização e um processo. É rito. Ninguém tá. O comediante, sei lá, o humorista, ele não faz piada 24 horas. A maior parte é tudo mal-humorado e ácido, sobretudo. Mas é entender. E nós, populações indígenas, e aí a gente vai falar de 300 e mais de 300 povos indígenas, 305, 274 línguas que se falam aqui no Brasil. Né? Desses 305 eu conheço mais de 180 povos, em loco. Assim, eu tenho uma vida que me permite isso, estar sempre em campo, sempre viajando, e aí começa a minha sátira de vida, para entender assim. Eu fui feito na Bahia, nasci em São Paulo, na zona sul de São Paulo, uma favela chamada Nova Divinéia, que nem existe mais, agora virou uma avenida chamada Roberto Irineu Marinho, ironicamente, né? Na zona sul de São Paulo, que vai até o Morumbi, na TV Globo. Eu lido com comunicação, então para mim é uma ironia, um deboche, quando eu vejo que há uma favela onde eu nasci, quase que eu vou cantar um rap da felicidade aqui para vocês. Hoje não é, hoje é uma avenida, é uma estrada com o nome do cara que cria um dos maiores mídias, os maiores complexos midiáticos do país. Mas também é um deboche que eu faço. O Roberto Marinho, ele quando ele cria a Rede Globo, ele tinha 40 anos de idade. Eu, quando eu criei a Radiandê, eu também tinha 40 anos de idade. Aí eu falo, opa, tô lado a lado com o cara que criou o maior complexo de mídia do país. Eu ainda tenho uma chance. Mas ao mesmo tempo até brinco, porque assim, como a mídia indígena, como uma empresa de comunicação indígena que a Radiandê e hoje se tornou não só no Brasil, mas mundialmente, em mais de, sei lá, a gente tem mais de 3 milhões de ouvintes, em muitos países, é se tornar a maior empresa de comunicação indígena do país. Aí a gente entra nas 11 famílias de maiores empresas de comunicação. A diferença é que a minha é menor das maiores, por serem as Mas tá lá. únicas. Mas a disputa por esse território. E é o território da representatividade. E aí, hoje, no ABI, no simpósio de jornalismo, estava falando mídia alternativa. Eu falei, eu não sou mídia alternativa. Eu labuto uma mídia representativa. Eu represento com a galera há 10 anos, utilizando mídia, conceito. E aí vem essa questão da pergunta, né, o porquê rádio? Porque uma rádio web, ela tem tudo muito a ver com tradição, né? A tradição dos povos indígenas pela oralidade. A gente somos bons contadores de história, tanto verdadeiras quanto mentirosas. Então, isso é muito importante. Quando eu falo mentirosa, não fala no aspecto da mentira pela maldade. Aquela que, sabe aquela que você fala, não, essa não dá para acreditar, mas dá um lindo livro de ficção científica. Então, a história bem contada, uma boa narrativa, ela é importante. Populações que tratam a oralidade como um mecanismo de história, e aí existe a hipocrisia, né? Quando a gente fala sobre isso, porque assim, eu falar de mentira, oralidade e história, mas todo mundo vai assistir o Avengers, né? Vai ter aquele conflito de histórias, de, sei lá, grupo, gosta de RPG, mas quando você fala contar uma mentira sobre, sei lá, um Boitatá da vida, Cidade Invisível segunda temporada, eu não estou sendo pago para isso, tá? Pela Netflix. Não, eu já estou contando para o pessoal não achar que a gente está sendo patrocinado pela Netflix, porque a Netflix não é verdade, a gente não está não, mas bem que poderia ser, não está no Spotify, bem que poderia ser patrocinado pelo Spotify. A gente vai conseguindo então, aos a gente poucos. vai comentando, fazendo essa hashtag para a coisa sair, tá? Quando aparecer a hashtag lá embaixo,
O áudio dá para colocar. Mas assim, voltando à questão da oralidade, a oralidade ela tem sua força. Então, assim, fazer o podcast, fazer a rádio, ela seguia um primeiro princípio, né, dos povos originários e os povos nativos, povos indígenas, que foi sempre a transmissão da história e da memória por causos e contos, né? Sabe a avó, a mãe que fica contando a mesma história o tempo inteiro. Você já está até cansado, já sabe que quando tem aquele assunto vai vir aquilo. Normalmente, eu tenho uma piada máxima que isso não é demência. Isso é fixação do conhecimento. Pedagogicamente, qualquer professor pode usar isso como mecanismo, né? Fala assim, não é porque eu estou repetindo, não. Isso é fixação do conhecimento. Aquela aula que o professor está ali, sendo chato, né? A pessoa fala. Então, assim, a oralidade, ela vem por esse caminho. Quando culturas, máximas de culturas, tá o tempo todo repetindo, não tem a ver com a demência, não tem a ver com tá repetindo demais. É porque cultura de povos tradicionais, povos originários principalmente, ela é transmitida a partir desse ambiente, né, de uma fogueira, de círculo, entre amigos, seja numa calçada, seja numa lanchonete, seja lá no meio do mato, seja em qualquer ambiente que as narrativas estão sendo colocadas, ela precisa ser contada. E a rádio, um dos maiores meios, né, na história da comunicação, sempre antes de haver a televisão, a rádio esteve presente na vida de muitas pessoas, né? Radionovela, caos, rádio revista, notícias, música. Então todo esse ambiente ele é favorável. Então assim, eu tenho uma cultura tradicional, utilizar um mecanismo que vou proporcionar e gerar uma expansão desse conhecimento, desse saber para um monte de gente. Então qual seria o mecanismo? Rádio. Custo mais barato, né, de se montar uma rádio web. Outro detalhe, sempre me perguntaram, mas por que não uma rádio comunitária, não porque uma rádio comercial? Primeiro parando, como rádio comunitária, eu já trabalhei em muitas rádios comunitárias, a mãe do Eric, a gente se conhece trabalhando em rádio comunitária, em comunicação. No caso, eu me apaixonei pela voz da mãe dele e fui atrás, né? A oralidade tem muito a ver com isso. E é um ambiente que, se eu fizesse uma rádio comunitária indígena aqui no Brasil, que é o seguinte, tem um detalhe, o direito à comunicação no Brasil, ele não é tão respeitado. Então, assim, o direito de uma sociedade, de uma minoria étnica, ela sempre será combatida, né, pelo Estado ou por poderes ou por quem quer que a gente não fale, seja pessoa negra, LGBTQIA+, N, sei lá, porque aumentou as letras, eu não consigo, ainda não atualizei, ou, sei lá, pobre de periferia, sei lá, a galera do hip hop, e aí botando todos os seus elementos, não importa, tá querendo impulsionar a sua voz, sempre haverá um poder maior que vai querer combater a tua fala ou tua posição. E como indígena, naturalmente não seria aí. E o segundo ponto é que eu não sou amigo de deputados e nem senadores para ganhar concessão de rádio e nem de TV comercial, então isso naturalmente não iria acontecer. Se for acontecer, sei lá, vai ser nos próximos 10, 20 anos, quando eu conseguir ter algum amigo deputado ou senador. Mesmo que tenha já indígenas, eles não são meus amigos, então com certeza não teria essa concessão. Então, assim, o porquê da rádio, o porquê da oralidade, ela tem a ver com essa soma, né? Então, mundialmente, todas as sociedades tradicionais sempre utilizaram a oralidade como mecanismo de transferir tecnologia e conhecimento, né? E saberes, que aí a gente determina coisas diferentes. Saberes são os tradicionais, os conhecimentos são adquiridos e tem as transferências tecnológicas, ou transferência de tradições. E ela é a partir da oralidade e da prática. E é uma das formas que a gente consegue compartilhar. E por isso nasce a Rádio Yandê. Mas antes da Rádio Yandê, eu penso o conceito de comunicação, da etnomídia indígena, isso lá em 2012, mais ou menos, eu boto ela em prática, essa experiência de criar um conceito comunicacional que tivesse entendimento sobre tudo isso. Já lidava com tecnologia há muitos anos. Eu comecei a programar, eu tinha 12 anos de idade, na década de... Sim. Que programa?
Então, assim, esse Legal. ambiente de estar nesse local da tecnologia, eu começo com 12, 13 anos de idade, quando chegou ao Rio de Janeiro. Então, você pensar tecnologia, comunicação, oralidade, potência de saberes, utilizar isso como ferramenta de empoderar e tirar a população indígena, de alguma forma, de uma certa invisibilidade ou dar ferramentas de empoderamento, que aí cada um se apropria da melhor forma possível. E o conceito da etnomídia indígena, ela segue o parâmetro da seguinte regra. Eu sempre digo assim, é muito simples a regra, mas ela é determinante para as coisas seguirem em frente. Toda a comunicação indígena ela só é construída, toda a linguagem comunicacional, a partir da cultura desse povo indígena. Cada cultura indígena, cada etnia, ela tem a sua própria cultura, forma social, política, cultural, jurídica, econômica e outras que determinam sociedades. Então a gente está falando de nações. Então povos indígenas são nações dentro desse país que invadiu esses outros países, né? Então a gente tem que compreender que o Brasil é um país, é uma invenção de um país invasor. Então, quando você entra em territórios indígenas no Brasil, você está entrando em outros países. Então, naturalmente, o Brasil deveria ser um país plurinacional. Já imagina, Igual a Índia, Índia. Bolívia, Peru, né, são países plurinacional. México é um país plurinacional, quando ele se compreende assim. Então, são determinações. Então, quando você tem esse fator, então a cultura ela é flexível, mutável, então a linguagem de comunicação daquele povo vai ser flexível, mutável. Ela determina que a própria história ela é contada internamente e gera narrativas de comunicação para fora. Então você se fortalece entendendo que a sua memória, a sua história, a sua cultura, ela tem que ser preservada, construída e está em constante mudança. Até porque o indígena de 1500 ele não existe. Não vai existir nunca mais. Existe um processo de mudança. Eu posso hoje falar coisas de populações indígenas de 1500, mas eu não vou pregar isso como uma prática vai mudar as pessoas hoje, mas eu posso gerar mecanismo. Vamos botar assim, tá? Alguns anos atrás, eu participei de conceitos de tecnoxamanismo, práticas tecnoxamânicas. Usei o mecanismo e impulsionei dentro de um processo de uma exposição chamada Repangeia Tecnoxamanismo e Realidade Virtual. Então, criei experiência de realidade virtual tecno-xamânica dentro do Museu da Manhã, uma experiência com 3 pessoas tendo uma experiência de realidade virtual, impulsionando isso junto com a Intel, Santander, blá blá blá. Eu peguei. Então, Acho que eu vi essa exposição. foi eu que Acho que eu criei vi esse esse conceito projeto. e gerei a aplicabilidade. Agora eu estou com uma outra exposição lá, que é Yandê Marandu, História de Etnomídia Indígena, no Museu da Manhã. Então, assim, a partir dessas experiências, você aí. Fica a dica tem, aí. vai até o dia Perdão, 30 de interrompendo. abril e depois acabou, né? Enfim, eu já estou numa algo bem mais pesadão agora. Tá no outros eventos de metaverso, de tecnologia em outubro, então já estou pensando em Ótimo. outros conceitos. Mas ao mesmo tempo, imagina. Você só poderia, antes de iniciar um novo tópico, descrever como seria a definição de tecno-xamanismo? Eu Então, não estou familiarizado tecnoxamanismo é com o uma termo. prática onde você utiliza tecnologias digitais e analógicas para gerar estímulos espirituais. Só que ela não é uma religião, ela não é uma seita, mas você constrói os seus mecanismos para impulsionar. Mas isso é muito simples. Um on que você ouve num fone de ouvido, né? Seja ele, sei lá, aquele on que você pegou, encontrou no YouTube, que você está ouvindo. Isso, eu tô falando da Ou coisa um muito básico simples. budista, né? Se você utilizou esse mecanismo e aí você Uhum. está usando um fone, sei lá, tua speaker de Wi-Fi ou sei lá, Bluetooth, e de repente, pum, você entrou num transe, é uma relação técnico-xamânica, porque você utilizou de um mecanismo, né, religioso, de conceito de fé e por aí vai, muitas relações utilizando a tecnologia. Pode utilizar, sei lá, luzes, né, o fator, uma cromoterapia com ritual de lava-pés, um ritual, sei lá, de cantos. E aí tem gente que incorpora, simplesmente entra num ambiente mais de lucidez ou tem epifanias, né, consecutivas.
que eu digo que epifanias consecutivas são quase orgasmos, porque tá o tempo todo, ele vai batendo, você vai tendo choques de realidade, mas ela veio a partir de estímulos, às vezes, tecnológicos, digitais ou analógicos. Um maracá, né? Deixa eu pegar aqui. Que diz que o indígena que anda sem maracá, ele não ganha dinheiro na rua. Então, se você balança o maracá umas 10 vezes, você ganha R$10. Então, que o pessoal chama maraca, o chocalho, na praia é maracá. Isso aqui tem a ver com ritual. Uhum. Então, assim, o mecanismo analógico poderia, sei lá, abrir uma sala com 200 pessoas online e preparar um ritual digital à distância, cada um num ponto do país, e fazer uma ação xamânica. Então seria um tecno-xamanismo. Então, Legal. mas ela não tem a ver com explicitamente uma religião. Cada um desenvolve. Eu, quando eu falo de tecno-xamanismo ou gero algum evento, eu falo, vou ensinar vocês a construírem o seu processo de fé, de religião, de busca, relicários. Né? Cada um busca o seu. Eu não vou ensinar nada da minha cultura, sei lá, um canto, não, porque eu aprendi com a Napuá que isso aqui funciona comigo. Não, não é bem essa pegada. Minha é de cada um faça a sua busca, procure seu caminho e não me siga. Porque se me seguir, acaba parando no mato ou se não no Instagram. Então, não é tão interessante. Anapoca, uma coisa que você falou que eu levei pro coração, logo do início eu tô reservando, você até anotei aqui para não esquecer, sobre uma mentira que pode ser sim uma história muito bem contada, nem que seja num livro de ficção. Eu narro RPG de mesa, narro histórias, escrevo histórias e narro elas há mais de 6 anos. E a grande moral de narrar histórias, para mim, diferente da galera que joga como um jogo de fato, é você mostrar a sua subjetividade no fenômeno que é interpretar um papel. Então, é muito engraçado ver uma pessoa que se vê naquela história com artefatos fantasiosos. Eu procuro pegar bem o pé no chão, eu sou um admirador da cultura. Então, desde sempre eu conheci povos originários aqui em Mazomba, Mazombinha, minha mãe é assistente social rural, então a gente tem esse contato desde sempre. E eu trouxe um pouco do tupi, desde quando eu era criança até agora, para essas histórias, colocando isso como base e fonte de palavras de magia, de encantamento. Não é uma coisa mágica, magia negra, mas é a pura energia natural de existir, a própria essência da vida. E quando as pessoas entram em contato com essas histórias, elas vão dar o desfecho, não eu vou dar para elas. E é muito sobre isso. A minha história é minha história, a minha visão é minha visão. Minha cultura é minha cultura. Mas o que a gente faz em coletivo é uma cultura terceira, né? É uma coisa agregada, uma junção de outros aspectos. É a grande ideologia dos fenômenos, que a gente chama na psicologia, né? Nossa, você falou, você estava falando aí, eu estava lembrando da minha psicóloga, o quanto eu mandei ela pastar. Não, o pior é que a minha psicóloga é ex-jogadora da seleção brasileira de vôlei. Né? Minha ex-psicóloga, continua como amiga, mas, cara, assim, é isso mesmo a história. Botar assim, atualmente, eu escrevi 10 escopos de histórias de ficção para criar graphic novel. Então, tem hoje 3 ilustradores que estamos trabalhando juntos. Mas, na verdade, a gente nem está trabalhando junto, a gente está junto construindo, a gente vai construir 10 histórias de graphic novel. Tenho utilizado a minha potência pessoal, potência coletiva e potência de inteligência artificial. Eu estou utilizando o chat GPT já há uns quase 7 meses. A galera está descobrindo agora, achando isso o máximo. Mas assim, É o futuro. qual a vantagem disso tudo? De construir histórias, né? Eu crio um bom escopo, uma boa estrutura de história, crio identidades de personagens, né, nesse ambiente, vou para o chat GPT, jogo ali aquele escopo e vou modelando, eu vou tirando coisas que para mim são coisas absurdas, né?
Vamos botar coisas que hoje o que eu consigo modelar com ele, né, nos meus prompts especificamente, é não ser racista, né? Eu tiro coisas que estão ali e estou construindo histórias. Botar o primeiro que a gente estou fazendo é com um ilustrador indígena. Eu estou há 9 anos querendo fazer esse trabalho com essa pessoa especificamente. Imagine, você esperar 9 anos para começar a construir um projeto. Eu tive toda essa paciência do mundo. O cara é muito. Sabe assim, ele não tinha tempo para isso. Ele dava aula em outras áreas. Ele é indígena, ele é Borum Krenak, ilustrador formado em Belas Artes pelo Rio de Janeiro, né, na UFRJ. E aí, por conta disso, a história estava sendo. Eu comecei a construir. Então, assim, boto ali na ferramenta, trago minhas memórias pessoais, memórias coletivas para a história, coloco ali e aquela ferramenta vai dando os meios. E eu mesmo, às vezes, no protocolo mesmo, no prompt, eu digo assim, vamos construir uma narrativa mentirosa. Eu sou muito específico nisso, que faça as pessoas acreditarem que era verdade. Crie mecanismo de gerar verdade nessas. Olha a construção, como ela é feita. Então, é diferente do que eu penso sobre comunicação. Digo que fato é fato, mentira é mentira, verdade é verdade, como verdade também é mentira. E mentira também é verdade, mas fato sempre será fato. Então, assim, comunicação. Eu lido com fatos, eu não lido com mentira nem com verdade. Contar histórias. Eu lido com mentiras e verdades, que para mim é a mesma coisa. Não tem mudança. Qualquer mentira para mim sempre será uma boa verdade, ou uma boa verdade sempre será uma boa de uma mentira. E aí eu levo para um outro ambiente, que é o ambiente da ficção. Sistemas ficcionais, narrativas ficcionais. Ela é muito mais interessante. Então, assim, a graphic novel que a gente está construindo, são 10 revistas que podem, de repente, as sequências darem segmento, ela é muito fundamentada na mentira e na verdade, não em fatos. Mas normalmente os títulos são fatos. Vamos botar assim, a primeira chama Tech and Young. Tech and Young e a sociedade queer. Eu venho falando uma sociedade indígena queer. E cara, Isso é muito fora da assim, caixinha. Isso é muito fora da quem é caixinha. que fala sobre Excelente. isso? Em Adorei. que ambiente fala sobre isso? A sociedade indígena está falando sobre isso? Não está. Então, assim, eu estou procurando falar de uma tecnologia, uma inteligência artificial indígena que vive de uma forma muito espiritual. Vive a minha cachorra batendo na porta para poder entrar, mas eu não vou abrir. Então, quando você pensa nisso tudo, você pensa também como preservar e construir histórias. E aí você traz para uma vida convencional de tradições, são ferramentas e mecanismos. Está passando o carro aí? Mecanismos para poder você contar a história. Você também tem que qualificar o teu cérebro. Você tem que qualificar essa experiência de como contar histórias, como gerar mecanismos, né, ou ferramentas para a memória, para a notícia, para os fatos, para uma edição, para um desenho, para construir culturas e sociedades. Ela é baseada muito na oralidade, nas expressões, na escrita, na pintura, na arte, e ela se soma. E, assim, e é bem esse caminho, pelo menos a questão de construir a partir de verdades e mentiras. Isso me vem a lhe perguntar, então, lhe convém no assunto, sobre autenticidade e inovação. O que é ser autêntico para você e ser inovador? A diferença, similaridade, aquilo que você considera melhor do que o outro, conivente? A autenticidade e inovador. Eu sou daquele cara que gosta muito da inovação autêntica. Eu curto muito esse mundo, né? Quando eu tive o convite para fazer o Repangeia, na verdade nem era Repangeia, era uma imersão de realidade virtual. E fui para dar consultoria para esse local, de falar sobre qualquer coisa em realidade virtual. Não tinha nome, não tinha nada. Era um campo vazio, né? Era um algoritmo manco, né? Não era nem era bonito, né?
Diferente da câmera que cai, que a gente levanta, naquele momento também não tinha nada para contar. Mas eu busquei nas minhas experiências pessoais. Eu falei, cara, o que dá para ser autêntico nisso? Mas o que eu posso inovar com a história? E aí a gente começou, uma experiência virtual com 3 pessoas no mesmo ambiente. Isso já aconteceu numa exposição? Não, aqui no Brasil não. A gente sabia, né? No Museu da Manhã é inovador. E eu participo muito do laboratório de atividades da manhã. A gente projeta 30, 40, 50 anos de pensamento futuro. E essa é a parte de você, como é que eu vou ser inovador? Cara, é aí. Você tem que pensar fora da caixa, principalmente, fora do círculo, fora do planeta, às vezes, e ao mesmo tempo você não pode enlouquecer sobre tudo isso. Porque Boa sorte. é o Boa fator, aí a sorte. gente entra em questões práticas. No mesmo período eu estava fazendo Hackeando Marte, um projeto da Intel junto com a SpaceX e o Museu da Manhã. Um projeto era muito específico. E nessa pegada era construir, vamos fazer uma realidade virtual que conectasse as pessoas. Continentes se separaram. Então vamos juntar ele, vamos fazer uma repangeia. E aí eu começo a trazer não só palavras, termos, mas o conceito de reconectar os continentes. Mas como? Utilizando a energia das pessoas. Como utilizar essa energia? Vamos fazer elas dançarem, cantar juntas. E se elas não fizerem isso, o planeta não reconecta. Porque a Pangeia, naturalmente, ela já está se afastando, né? Cada vez maior. Por natureza, biofísica, E ela nós está se somos tudo separando o isso, tempo nós somos todo. natureza, nós somos biofísica. E a gente consegue reconectar a partir dessa experiência tecnoxamânica. Mas é uma viagem. Eu falei, mas tudo, pelo menos que diz os roteiros de cinema, a construção de coisa, se você consegue imaginar, ela consegue ser realizada. É princípio de qualquer história, de qualquer roteiro. Tanto que o cinema, ela constrói as imagens, né, os filmes, baseada, imaginei, então seja realizado. Então, naquele momento, eu falei, vamos pensar no conceito de Repangeia, trazer os continentes, vamos botar um coiote, né, uma forma etérea indígena que vai auxiliar pessoas a migrarem para esse ambiente. Quanto mais dançarem, aí é legal porque além do óculos tinha luvas, então quando você olhava para a mão você via aquele fogo, aumentava e Eu dependia lembro. muito de acompanhar na dança, né, que tinha aquela imagem etérea de uma indígena ticuna que a gente gravou, né, a gente fez a, a modelagem dela dentro de um ambiente CG junto com chroma key, teve toda uma tecnologia para aquilo, além da música que entraria. Então, assim, isso é uma inovação. A inovação não é a tecnologia, a inovação é pensar e o que é que eu posso fazer junto para mudar esse planeta? Não era aquilo, não era o etéreo, não era aquele que era bonitinho, um piso tátil, né, que você tirava o sapato, o tênis, você pisava, você sentia, achava que estava dentro de uma floresta porque foi criado um chão específico para isso. A experiência é o que eu posso fazer junto com as pessoas para nos conectar. E aí, autêntico foi importante. Autenticidade da cultura primária das populações indígenas. E aí, quando eu falo cultura primária, é a primeira que acontece, né? Aquela, não, isso é primitivo. Sim, foi o primitivo que trouxe essa conexão com essa população pensando no futuro. E aí, o autêntico, ele se conecta com o inovador. Mas quando você pensa ao contrário, né? Ser autêntico. Nunca serei um indígena autêntico. Nunca serei indígena 100%. Não existe isso. Eu estou em constante evolução, estou em constante mudança, estou recebendo informação, estou compartilhando ação, a minha pele está sendo alimentada tá alimentando bactérias, né, fungos, coisas assim, estou sendo comido o tempo inteiro. Então, não existe autenticidade, nunca haverá autenticidade. A gente sempre está inspirado em qualquer outra coisa. Eu inventei. Não existe você inventou. Você recebeu de forma coletiva, você ouviu, enxergou, alguma coisa foi entregue. Então não existe autenticidade.
Então, mas existe inovação. Inovação, sim. Aí é uma outra demanda de caminho. Mas você consegue construir coisas somando, inovar, coisas autênticas, te permite sonhar, ela permite ser autocrítico, gerar protocolos psicológicos de, tá, isso aqui vai por esse caminho, esse vem desse caminho, esse não vai para lugar nenhum. Mas se não vai para lugar nenhum, qual a importância? Não vai para lugar nenhum. Sabe que é o bacana? É você saber que não vai. É o lugar que fica. Então, essa é a maior das virtudes. Nossa, que frase, hein? É que eu penso sobre. Eu também penso nisso. Uma frase que eu escrevi num poema certa vez foi: Você é tão raro como todas as pessoas do mundo. Isso é raro, Uhum. mas como todos os outros. Faz parte da filosofia de vocês, Mas ó, você falou mas o local fica. uma O que coisa a gente bacana que você deixa? falou O que sobre que existe? filosofia, né? Uma das minhas máximas quando eu descubro. A filosofia sempre existiu, mas a gente tem momentos que a gente descobre coisas. Eu, quando descobri a filosofia, só foi para um uso próprio. Foi para dizer para todo mundo que eu não preciso provar nada para ninguém. Então, eu filosofo em cima de algo que quem quiser, que tenha uma prova sobre o que eu falei, que procure se vire, que não tem essa importância. Ou falar de filósofos ou pensadores que são tão importantes para mim quanto qualquer outro que os brancos, os não indígenas dizem, né? Eu lembro falando sobre um filósofo muito, muito foda, e é o Dário Muniz Tupinambá Ranhanha. E todo mundo no local que eu estava, na universidade, na psicologia até da UF, Niterói, falei, mas quem é esse pensador, esse filósofo? Ah, meu pai. Ah, não existe cara mais. É, Era isso que eu ia falar. O melhor filósofo pra mim é minha avó, que conta as histórias da época que Santa Cruz era Fazenda Santa Cruz. A maneira como ela pensa, ela disserta a história que ela viveu. Melhor do que uma pessoa que tem uma barba longa, meio careca, que vive na Europa com um sobrenome complicado. então, assim, eu penso muito nesse ambiente, tá? Assim, conceito, né, que a gente está comentando sobre essa filosofia, essa autenticidade, e somar com inovação. Olha, nossa, isso dá para viver bem, desde que você saiba usar essas ferramentas. Para mim são tudo ferramentas. Pra finalizar, sobre a pergunta feita no início, né? Toda a sua história nas palavras de outrem, eu queria saber a sua opinião de como o índio pode dizer as suas palavras com as suas palavras, não no Eu que vou as ser outras pessoas debochado na conseguem resposta dizer sobre ele. inicialmente. Abre aspas. Índio. Mim vai falar. Fecha aspas. Mas assim, sendo sério agora na resposta, assim, um indígena pela palavra do outro, eu tenho uma frase pessoal que é muito coletiva, tá na minha camisa, eu tenho utilizado isso para quase tudo na minha vida, porque muda também. Seja um bom ancestral hoje. Palavras, a minha Legado, né? memória, e vindo pelos outros também, sendo um bom ancestral hoje. E amanhã é um outro dia, tudo que eu faço hoje veio do ontem. E o que eu puder deixar para os meus de hoje e os que vêm, veio sempre do passado, veio dessa ancestralidade, veio de Catarina Paraguaçu, veio de todos os meus descendentes e que me antecederam, né? Vem do meu avô Basílio, vem do meu pai Dário, da minha avó Elisete, da minha avó Eugênia, do meu avô Sebastião, indígena tupinambá, carpinteiro, e de todos os outros antepassados meus. Vem de memórias coletivas, vem de memórias individuais, fizeram parte desse coletivo e geraram essa grande aliança de informação. E eu sou muito grato pelo que eu tenho, né, todos os dias. Consigo vivo da cultura indígena, trabalho para quem eu quero trabalhar, né, sempre para mim assim, é grandioso porque eu tive um passado onde as pessoas tinham dúvidas da minha capacidade de ser,
Porque eu sou uma pessoa de Ares, de Xangô, de Tupinambá, aonde o elemento e o deus da guerra é Ares, faz parte da minha vida. Então tem toda uma concepção de treta junto num indivíduo só. E ao mesmo tempo é aqui, nesse local, que eu aprendi muita coisa. Aprendi que o combate, você tem que alimentar o teu oponente, deixar ele em pé, não adianta combater o cara que está caído. Você quer um combate salutar, decente, teu oponente dê condições dele te combater. Não é na fraqueza, não é nesse Correto. ambiente. Pelos mais fracos, deixe com os mais fracos o equilíbrio. Então, a minha história é uma história que existe a história do Anapuaca, né? O Anapuaca nasce com 9 anos de idade. Ainda tem um detalhe, só para vocês entenderem. Meu nome, Anapuaca, são 2 palavras que se juntaram para fazer uma. É Anampuancá, que faz barulho próximo aos cajueiros. E meu sobrenome acaba sendo Tupinambá, mas ao mesmo tempo Anapuaca Tupinambá. Os Anapuacas foi o único povo que parou os Tupinambá na transição do Grão-Pará para o Maranhão. Isso entre o século XVI, XV e XVI. E os Tupinambá, a etnogênese Tupinambá, ela surge hoje que seria Alter do Chão, no Pará. Depois eles vão até o litoral, subir no rio. Uma parte sobe em direção à Guiana e outra desce e chega até Mogi das Cruzes. A gente está falando de 15 mil anos de estrada, de 10 a 15 mil. Os Anapuaca foi o único povo que parou os Tupinambá. Poxa, meu nome é Anapuaca, meu nome também é Tupinambá. Só eu posso me parar. Só eu posso reduzir meu caminho. Só que ainda tem uma outra máxima que isso é coisa recente, deve ter 1 ano e pouco, que me mostraram uma outra coisa. Porque o nome Anapuaca é rio que faz barulho próximo aos cajueiros. Um rio que faz barulho, né, são cachoeiras, são estridentes. A comunicação é isso. O cajueiro é uma planta que ela ia ramificar e crescer. Ela cresce. Cresce. Quem conhece o cajueiro, ele não é limitado só para cima, ele ramifica. Ele tem uma tendência a ser próspero nisso. E eu lido muito com empreendedorismo indígena, muito específico hoje. Meu caminho foi para a comunicação, empreendedorismo e entretenimento. Então, assim, comunicar e empreender, comunicar e ser próspero, o meu próprio nome diz isso também. Então, assim, e não foi uma escolha dizendo, vai ser isso. Isso foi aquele grande insight, aquele momento que fala, putz, é isso que meu nome diz, é isso que eu sou. E tem uma música que acho que é do Tim Maia, que é que beleza. É bom você saber do teu nome e da onde você vem e para onde você vai. E a minha vida, eu sempre soube da onde eu vim, para onde eu vou. Eu sei o meu nome, sei minha origem, tenho orgulho disso, né? E falo orgulho não tenho o peito mais empinado, o nariz mais por isso. É o que me motiva. É o que me motiva todos os dias a acordar. Eu tenho muita motivação para dizer assim, não quero dormir porque não sei se eu acordo. Mas se eu acordar, eu sei qual é a motivação para continuar vivendo. Que todo dia é um dia difícil, né? Eu tive uma fala recentemente que eu falei assim, a maior parte das vezes eu não quero dormir mesmo, porque eu não sei se eu acordo. Mas é tão bom acordar e saber que eu tenho uma motivação para continuar aquele dia inteiro e viver aquele dia. Eu faço isso todos os dias, né? De acordar mais cedo, tipo, acordei era quase 5 horas da manhã, um evento que eu ia às 9, para me preparar, desinchar a cara, deixar a voz com um tom mais agradável, né? E tem que pensar, não quero meu tom grave demais de voz no microfone, isso é chato.
tomar um banho, ajeitar o cabelo, ver as notícias da manhã, transporte de boa. Olha, ó, gente, tem que ir embora porque tem um podcast para gravar, tenho pessoas para conversar hoje, sei lá, amanhã tenho plano de cenários futuros para o estado do Rio de Janeiro, para construir políticas públicas. É verdade. Eu deveria estar hoje lá, mas assim, ser isso para amanhã também, de um projeto anterior. É sério, pensar política para o estado do Rio de Janeiro, para 2030 em diante. Então, assim, trabalhar em projetos assim. Eu nem sei se eu vou estar aqui, morando no Rio, ou vivo, sei lá, mas você pensa cenários futuros. E não estou falando de ficção, estou falando de possibilidades. Então, essas coisas bacanas que te motivam, falar, caramba, tô lá, vou fazer um podcast com meu filho. E você tem que entender isso. É o meu filho. É um cara assim. Eu nunca pressionei meus filhos para vir para comunicação. Mas que eu sempre, tem a rádio, tem isso, um dia eu vou embora, vocês têm que continuar, blá, blá, blá. Mas nunca houve pressão. Tanto que quando ele falou, vou fazer um podcast com o pessoal da faculdade, eu, caramba, vai lá. Ele sei lá, Meu mais faz garoto. psicologia, tá? Se dane, tá fazendo comunicação, não importa. É outro caminho. Com quem você quer estar. Então, eu fico muito feliz, né? E aí é muito grato de estar com vocês, principalmente aí meu filho, né, o Eric, e por acaso tem o mesmo nome que eu, né? O nome não indígena é a mesma coisa. Agradeço muito a mãe dele sempre, a Ellen Marci, por essa grandiosidade de oferecer um filho fantástico, porque a gente decidiu ter mesmo. Vamos entregar para o mundo um cara bacana, às vezes paranoico, que seja metade eu, metade você. Então a gente falei, vai dar merda mesmo. Mas a gente ama essa criatura, a gente ama esse ser. Então a comunicação é importante. Então, fico feliz pelo trabalho que vocês estão fazendo. Levem muito a sério, mas brinquem bastante. Né? Se divirtam, sempre. Esse é um conselho de quem labuta com comunicação, com podcast. E espero que vocês tenham muito sucesso. E quando falo sucesso, não tem a ver com audiência, não tem a ver com seguidores, tem a ver com cada episódio ser o melhor da vida de vocês. Parabéns a vocês. Muito obrigado. Placa, Obrigado. a coisa que eu mais queria te dizer nesse momento é muito obrigado. É gratificante ouvir aqui hoje. Do início ao fim, por todo o conhecimento, por todas as tiradas, tem muito valor nisso. Realmente, foi muito gratificante. Olha a Obrigado, cara de do verdade. Eric. Muito top. E a todos que estão nos ouvindo aqui, muito obrigado pela presença de vocês. Eu esqueci de falar Esperamos uma coisa. vocês Me no próximo sigam no episódio. Instagram, @napuaca Continue nos Pinambá. acompanhando. É muito importante para mim ter bastante seguidores para fazer umas publicidades, vender umas cuecas indígenas, cocais, entendeu? Maracás, vender palestra, empresas me contratem para fazer, sei lá, stand-up indígena. Eu faço umas piadas indígenas muito boas que vocês vão adorar. Me Stand-up contratem. indígena. Se acharem ruim o meu stand-up, pelo menos como consultor de negócios já serve para alguma coisa. Os links estarão tanto no site do NAD, onde nós propulsionamos o site, quanto nas redes sociais. Tchau. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau. O que o senhor pensa sobre a Fundação Cacique Cobra Coral?
Essa podia ser a questão final. Eu prometi que ia perguntar. Você vai cortar na edição e botar essa no Você final. sabia que eu consigo ainda destituir como filho? Consigo, eu abro mão facinho disso, entendeu? É importante. Tá me parecendo uma ameaça, hein, cara? Então, vamos lá. A resposta é a seguinte: eu não acho nada, não é tão importante para mim, é importante para ele. Mas assim, eu acho bacana sobre a questão do carnaval, né? O porquê, se vai chover, se não vai chover. E a gente está falando de um outro ambiente, a gente está falando de umbanda, a gente está falando de uma ritualização. Bota assim, eu frequento candomblé, frequento umbanda, eu sou um cara que a minha entidade de cabeça é Xangô, então a gente está falando de um processo da justiça, né? Eu levo muito a sério o que é certo e o que é errado, eu pago por isso, né? Porque momento, vamos botar meu momento nesse momento, o cara foi hackeado, perdeu tudo, né, teoricamente, são 10 anos de conteúdo, aquela coisa toda, eu podia estar enlouquecido, mas eu nunca tive uma paz de espírito tão grande como eu estou nas últimas 2 semanas. E me pergunto por que isso está acontecendo. Aí eu falo, deve ser justiça, cara, só pode ser. Então, quando você pensa no cacique cobra coral, entidades, caboclo, eu vou respeitar sempre. Tá? Sobre o cacique cobra coral que é utilizado, e aí eu satirizei isso também no carnaval, principalmente, né, o lance da chuva, que não pagar, se iam ou não iam passar o Pix para a entidade, né, para o Eduardo Paes, principalmente. Cara, eu vou respeitar, para não chover, mas assim, eu vou respeitar isso de uma forma, cara, não dá para julgar, né? E não tô querendo ser liso sobre isso, não. Eu tenho posições muito contundentes sobre qualquer coisa. Mas quando o assunto é um assunto de respeito, aí volta a questão do respeito, né? No caso, assim, eu lido com orixás, eu lido com espiritualidade, eu lido com fé coletiva, né? Eu participei de muitos movimentos interreligiosos, de plurireligiosidade, né? Já fui do Conselho Estadual de Combate à Intolerância Religiosa, já sentei muito à mesa com intolerantes e de repente durante alguns meses as pessoas se respeitarem. Então quando eu penso, né, nesse ambiente essa que parece ser uma piada, mas para mim é um respeito. Cada um assume a sua responsabilidade aqui, né? Só isso, não tenho mais que responder. Mas você vai acabar entrando na minha lista dos que vai perder meu sobrenome.